Bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos explorar curiosidades fascinantes sobre os 12 discípulos de Jesus. Quem eram esses homens que mudaram o curso da história? Fique até o final para descobrir detalhes que talvez você nunca tenha ouvido antes. Se alguém perguntasse a você o nome dos 12 discípulos de Jesus, você conseguiria se lembrar de todos eles? Ou mais, se alguém te perguntasse agora qual livro, capítulo e versículo na Bíblia onde aparece o nome de todos os discípulos, será que você sabe? Então vamos juntos que depois desse vídeo você se tornará expert nesse assunto. Vamos lá! O nome dos 12 discípulos de Jesus. Para que você nunca mais se esqueça, iremos associar os discípulos que tinham os nomes semelhantes. Iremos começar pelos 2 discípulos que se chamavam Simão, que era Simão Pedro e Simão o Zelote. Os 2 discípulos de Jesus que tinham o nome de Tiago, que era Tiago, irmão de João, e Tiago, que era chamado Tiago Menor, que era o filho de Alfeu. Os 2 discípulos que tinham o nome de Judas, que era Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Veja que impressionante. Aí você já sabe o nome de 6 discípulos de Jesus. Veja como fica mais fácil. Como não lembrar do discípulo conhecidíssimo de Jesus por nome de João, o discípulo do amor. Como se esquecer do discípulo que é chamado de incrédulo, que é o discípulo Tomé. Como se esquecer também de um discípulo muito conhecido que era um ex-cobrador de imposto, que é Mateus. E não se esqueça dos 2 discípulos que eram muito amigos um do outro, que é Filipe e Bartolomeu. E não podemos se esquecer do discípulo que é irmão de Pedro, que é André. Eis aí os 12 discípulos de Jesus. A próxima curiosidade fascinante é as passagens bíblicas que contêm todos os nomes dos discípulos. E se eu dissesse a você que existe na Bíblia versículos que está escrito o nome dos 12 discípulos de Jesus, será que você lembraria ou lembra quais são esses versículos e quais são os capítulos e em quais livros estão? E se eu dissesse a você que de Gênesis a Apocalipse, o nome dos discípulos assim escrito Pedro, Tiago, João, os 12, só aparece em 4 livros da Bíblia, mas se você ainda não sabe ou não se lembra, não se preocupe não, que esse vídeo vai te lembrar agora quais são essas passagens. A primeira passagem ou primeiros versículos está registrado no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 2 ao versículo 4. A segunda passagem bíblica, o segundo livro que registra o nome dos 12 discípulos de Jesus, está em Marcos, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 19. O terceiro livro que registra esses 12 nomes é o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 16. E o quarto livro e último que registra o nome de todos os discípulos é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 13. Veja que magnífico, você já sabe o nome dos 12 discípulos de Jesus e já consegue identificar na Bíblia quais são as passagens ou os livros da Bíblia que traz os nomes dos 12 discípulos de Jesus. Veja que maravilhoso, agora você sabe o nome dos 12 discípulos de Jesus e mais, você sabe os textos na Bíblia que está registrado o nome desses 12 santos homens. Agora veja que magnífico, irei trazer 5 curiosidades fascinantes sobre esses 12 homens. Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus e sempre eram requisitados por ele quando precisava de 3 testemunhas. Se eu
posso usar um texto bíblico para te mostrar isso. É o texto que está registrado no livro de Mateus, capítulo 17, versículo do 1 ao 13, que é a passagem maravilhosa do Monte da Transfiguração. A segunda curiosidade bíblica é: Simão Pedro teve o seu nome alterado por Jesus para Pedro. Aquele que no começo era Simão, Jesus o transforma o seu nome para Pedro. E esse texto que relata essa mudança está no livro de João, capítulo 1 e o versículo 42. A próxima curiosidade bíblica é: Tiago e João, que você já sabe que eram irmãos, filhos de Zebedeu, foram chamados por Jesus de Boanerges, que quer dizer ou significa filhos do trovão. E o texto bíblico que relata essa passagem maravilhosa está no livro de Marcos, capítulo 3 e o versículo 17. A próxima curiosidade dos discípulos são: Simão Pedro, ou Pedro, e André eram irmãos. E o texto que nos traz isso está lá no livro de Mateus, capítulo 10 e o versículo 2. E a última curiosidade é: o nome do substituto de Judas Iscariotes como discípulo é Matias. Está registrado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 15 em diante. Estas são apenas algumas curiosidades sobre os discípulos de Jesus. São histórias inspiradoras de pessoas comuns que foram transformadas pela sua fé. Espero que cada um de vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esses personagens tão importantes na história do cristianismo. Até a próxima. Fica na paz.